Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje começaremos a primeira parte do estudo sobre o Anticristo. Vamos usar para esta primeira parte uma expressão que encontramos em 2 Tessalonicenses 2:3, o homem do pecado. Esta expressão aparece apenas uma vez nas Escrituras. O cenário em que Paulo a utiliza é profético e aponta para o momento imediatamente após a segunda vinda de Cristo à Terra. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar o Senhor em oração. Amado Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado por termos o privilégio de ter a Tua Palavra para que possamos aprender de Ti. Nós entregamos este estudo em Tuas mãos. Que ele possa abençoar vidas, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda não Te conhecem e que este possa ser o dia da salvação para essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é uma das passagens proféticas mais marcantes na Bíblia. Ele é o único em alguns pontos da revelação. Um deles é o fato de que um dia, após o arrebatamento da igreja, irá surgir um homem que vai dominar a terra e ele é chamado de o homem do pecado ou o Anticristo. Será de grande ajuda se pudermos identificar de início o homem do pecado, se ele é uma pessoa ou um princípio. Agora, Paulo está se referindo aqui a um princípio anticristão, ou seja, uma influência maligna que irá perverter o mundo antes da volta de Cristo? Bem, na expressão homem do pecado, a palavra homem é a tradução da palavra grega anthropos, e se refere exclusivamente a um ser humano. Embora esta expressão descreva uma característica predominante, como a que é expressada no termo varão de dores, em Isaías 53:3, pode ser identificada como uma pessoa específica. Ninguém pode negar que o varão de dores é Jesus Cristo, e além disso, o uso do artigo o homem do pecado, o filho da perdição e o maligno, transmite a ideia de que se refere a uma pessoa em particular. Você pode encontrar isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4 e 8. Daniel também se refere a ele como uma pessoa, por exemplo, em Daniel 7, 24 a 26. Ele é o rei que vai falar palavras contra o Altíssimo, que se opõe aos santos de Deus. Em Daniel 9, 27, esse personagem é chamado de o enganador, o assolador e o devastador do final dos tempos. Ele fará segundo o seu desejo, dirá o que quiser e declarará guerra a todos os que se opõem a ele. A Palestina será um dos seus objetivos, onde finalmente ele será derrotado de acordo com Daniel, capítulo 11. Agora, essa descrição e ações não teriam sentido se não fossem atribuídas a uma pessoa. O nosso Senhor Jesus disse em João 5,43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Sabemos que esta profecia se cumpriu em parte, repetidas vezes. Falsos cristos têm surgido ao longo do tempo, desde que o Senhor esteve aqui na terra, mas terá seu cumprimento final no futuro, porque aqui Jesus fala do homem do pecado, o último intento de personificar Deus. Deixe-me sugerir a possibilidade de que este homem do pecado será um judeu, porque os judeus não aclamarão como seu Messias um homem que não é de sua própria raça. Ele se apresentará aos judeus como um protetor e benfeitor. Daniel 9, 27 diz: E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele ajudará os judeus na reconstrução do templo e no restabelecimento de seu sistema de sacrifícios. O templo reconstruído em Jerusalém possivelmente é o que o homem do pecado ocupará, de acordo com Tessalonicenses 2:4. Agora os eventos futuros já começam a lançar sombras. Não há necessidade de apresentar estatísticas para mostrar que este princípio está aumentando. Se esta tendência em quebrar a lei aumenta rapidamente no curso deste século, estaremos nos aproximando rapidamente para o fim do tempo e para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Hoje, a anarquia predomina em todas as áreas, seja na arte, na música, pintura, literatura, na moral, na educação, política e também na religião. Uma completa desordem em cada uma dessas áreas caracteriza o nosso tempo. A descrição homem do pecado continua com a expressão filho da perdição. Agora, esta não é uma descrição, mas uma expressão que se refere ao seu destino. É um termo geral usado para expressar a condenação e desastre, tanto temporal como eterno. A palavra perdição sugere a ideia de destruição. Em 1 Tessalonicenses 5:3 e 2 Tessalonicenses 1:9. A expressão filho da perdição foi usada por Nosso Senhor em relação a Judas em João 17:12, onde ela se refere ao destino de quem escolhe a se rebelar contra Deus e suas leis. Atos 1:25 diz: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Em Filipenses 3, versículos 18 e 19, Paulo se refere aos inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Sempre existiu muita especulação no esforço de identificar o anticristo. Séculos atrás havia aqueles que diziam que Nero era o anticristo. Durante a Reforma, o Papa foi considerado o anticristo. E desde então, as especulações foram do Papa a Mussolini, de Hitler a Stalin e outros. Se os cristãos nos dias de Nero tivessem estudado as escrituras que se referem ao anticristo, deveriam saber que ele somente se revelará depois que a igreja for arrebatada para o céu. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2, Paulo escreveu: ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui não devemos confundir a expressão dia do Senhor com o dia de Cristo. O dia de Cristo começa com o arrebatamento da igreja, um evento que pode ocorrer a qualquer momento, e está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Antes de explicar esta expressão dia do Senhor, vamos observar o erro que Paulo estava tentando corrigir. Alguém havia dito aos Tessalonicenses que eles estavam vivendo no dia do Senhor. Esse falso ensino deveria ter chegado a eles ou por espírito, ou por palavra, ou por carta. Se eles tivessem recebido esse ensinamento como vindo do Espírito Santo, Paulo contradiz essa possibilidade. Se receberam através de palavras ou através de carta, Paulo nega que tinha algo a ver com isso. Ele escreve no versículo 3 o seguinte: ninguém de maneira nenhuma vos engane. Bem, o dia do Senhor é o princípio que começa com a 70ª semana de Daniel e culmina no trono branco, quando Deus julgará os pecadores. Paulo não queria que os cristãos jogassem fora o seu equilíbrio com a mentira de que aquele dia estava acontecendo naquele momento. Paulo assegura a esses cristãos de que o dia do Senhor ainda não tinha chegado. Precisamos tomar cuidado com o erro doutrinário, o erro que confunde o coração e a mente, pois o diabo tem uma maneira de fazer os santos perderem a sensatez por causa de alguma declaração perturbadora. Paulo então começa a explicar por que o dia do julgamento ainda não tinha chegado. Ele diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, o seguinte: ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O prelúdio necessário para o dia do Senhor é a apostasia e a revelação do anticristo. Assim como a primeira vinda de Cristo foi precedida por um período de apostasia durante o reinado de Antíoco Epifânio, precursor do homem do pecado, a segunda vinda de Cristo à Terra não vai acontecer até que a apostasia final tenha tomado o seu lugar. A apostasia e seus líderes sempre existiram, mas a última grande apostasia estará encarnada no anticristo, ou o homem do pecado, ou seja, a apostasia virá antes do dia do Senhor. Uma das evidências é que nenhum homem que viveu no tempo de Paulo, nem depois disso, pôde dizer que era o anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2,6 ele diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui o ponto é que há um poder que detém o anticristo e vai continuar a detê-lo
para que ele se revele no tempo devido. É o tempo que Deus designou para ele aparecer na terra. Atualmente, sua aparição é impossível devido a um poder que o detém. O versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2 diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Muitas explicações são dadas a respeito de quem é esta pessoa. Quem é aquele que detém o mal? Quem está impedindo que o anticristo apareça? Aqueles que acreditavam que Nero era o anticristo, criam que Sêneca era o seu tutor, o detinha. Outro escritor diz que é o diabo que detém a força da rebelião contra Deus até ele estar pronto para aparecer. Também diziam que o governo romano e suas políticas eram um poder de detenção, mas nenhuma dessas especulações é Sêneca aquele que o detinha, pois senão a segunda vinda de Cristo já teria acontecido. Satanás não poderia ser o detentor, porque ele nunca é mostrado na Bíblia com essa função. Além disso, o aparecimento do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:9. O nosso Senhor disse: e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12:26. Não, meu amigo, não é o diabo que está detendo o mal, nem tampouco o governo, porque apesar do governo dos homens deterem um pouco o mal, haverá um rígido sistema de governo durante a tribulação. A lei humana nunca poderá deter o mal completamente. Quem é aquele que detém o anticristo até o tempo certo, então? Não existe outro poder que poderia deter o mal, exceto o poder de Deus. A Bíblia diz: enganoso é o coração acima de todas as coisas. O homem pode expulsar um demônio, mas a menos que Jesus Cristo entre em seu coração. Outros 7 demônios, piores do que o primeiro, entrarão e habitarão no corpo deste homem, se o Senhor ali não estiver. Não é racional pensar que qualquer outro poder, exceto o poder de Deus, pode deter o mal. Nos dias de Noé, era o Espírito Santo que restringia o pecado. Deus disse em Gênesis 6:3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O Senhor Jesus disse que depois de sua partida, o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado. João 16:8. Nesta presente era, que começou no dia de Pentecostes, com o cumprimento da promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus que detém o mal. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu e encheu os discípulos. Foi então que Pedro pregou o grande sermão sobre o poder do Espírito, que trouxe profunda convicção do pecado e do arrependimento. A Bíblia mostra que desde Gênesis até o presente momento, o Espírito Santo é o único que detém o mal. Portanto, a conclusão é que a explicação mais natural sobre aquele que o detém vem através de uma revelação sobrenatural, pela própria palavra de Deus. Quem está detendo o diabo? O Espírito Santo. Ele habita na igreja, o corpo formado por pessoas verdadeiramente salvas. Todo membro da Igreja de Cristo é habitado por Deus, o Espírito Santo. A remoção do Espírito Santo e da Igreja vai liberar o mundo para um período de imoralidade sem precedentes. Então, o anticristo aparecerá, não antes disso. Agora, esse ponto de vista é contestado, alegando que é necessária uma mudança na maneira do Espírito agir e que o Espírito Santo deixará o mundo por completo. Creio que essa objeção não é válida. Se observarmos o modo de agir do Espírito antes do Pentecostes, podemos concluir que esta objeção não é válida. Assim como o Espírito Santo operava no mundo antes do Pentecostes, outorgando dons espirituais aos homens para executar tarefas específicas, assim também ele vai operar após o arrebatamento. Assim como o Espírito veio no dia de Pentecostes, assim ele vai deixar este mundo quando Cristo levar a sua igreja. Ninguém pode negar que a presença de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, guiados por ele, exercem influência no mundo para o bem. Embora os verdadeiros cristãos sejam uma minoria no mundo, eles restringem o mal até certo ponto. Agora tente imaginar como será o mundo quando os salvos forem arrebatados. Pense sobre isso. Somente ficarão os incrédulos para governar, para administrar as empresas, a religião e outros meios. A conclusão, então, é que o dia do Senhor não estava acontecendo nos dias de Paulo, porque o Espírito Santo e a Igreja
não haviam sido arrebatados e o anticristo ainda não tinha sido revelado. Portanto, qualquer tentativa de identificar o anticristo com alguém que viveu nos dias de Paulo é inútil e não é bíblico. Mas então, quem é o anticristo? Vamos voltar e ouvir o que Cristo disse em sua oração sacerdotal em João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Se você ler 2 Tessalonicenses 2:3, veremos que ambas as passagens bíblicas têm a expressão o filho da perdição. No Evangelho de João se refere a Judas Iscariotes. Em 2 Tessalonicenses se refere ao homem do pecado, o anticristo. Portanto, Judas e o anticristo são chamados da mesma coisa. Quem foi Judas Iscariotes? Jesus disse que ele era filho da perdição. Judas e o homem do pecado, de acordo com as Escrituras, são a mesma pessoa. Lembre-se que Jesus disse: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. João 6, versículo 70. Em grego, palavras diferentes são usadas para diabo e demônio. Há muitos demônios, mas somente um diabo. Portanto, Jesus chamou Judas de Satanás. Na celebração da Páscoa, Lucas escreve: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, versículo 3. Naquela época, Satanás tomou posse do corpo de Judas, e ele imediatamente saiu e juntou-se aos inimigos de Cristo para traí-lo. Esta é a única passagem onde diz que o diabo entrou em um homem. Existem registros onde demônios entraram nos corpos de homens e mulheres, mas nunca o próprio Satanás, exceto nesta instância. É claro que Judas nunca foi salvo, de acordo com as várias passagens da Bíblia. Quando nosso Senhor lavou os pés dos discípulos, um ato que simbolizava a limpeza de tudo o que poderia interromper a comunhão com o Senhor, ele disse em João 13:10, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Cristo disse isso? Não todos? Bem, ele disse porque o Espírito Santo imediatamente explica em João 13:11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia que Judas iria trair, portanto vemos que Judas nunca foi um filho de Deus. Agora, o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, e capítulo 17, versículos 8 e 11, diz, a besta que sobe do abismo e vai à perdição. Alguns comentaristas identificam a besta como o anticristo. Agora, como ele entrou no abismo? Atos 1:25 diz que Judas foi para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar que escolheu ir. Em Apocalipse 17:8 lemos, a besta que viste foi, o que significa que passou um tempo aqui na terra. Mais tarde, no mesmo versículo diz, a besta foi e já não é, isto é, que agora não está mais na terra. Então João escreveu o livro do Apocalipse. A besta não estava na terra, mas esteve por algum tempo. Então, onde está agora? No fundo do abismo, mas subirá de lá, depois de Cristo arrebatar a sua igreja para o céu. Depois a besta irá para a perdição, de acordo com Apocalipse 17:8. Eu creio que se eu compreendo corretamente a Bíblia, Judas Iscariotes será o anticristo. Cristo é a semente da mulher, é Deus encarnado. Judas Iscariotes é a semente da serpente, é o diabo encarnado, de acordo com Gênesis 3:15. Esta pessoa maligna que se revelará após a igreja ter sido arrebatada tem projetos de blasfêmias, claramente mostrados na Bíblia. 2 Tessalonicenses 2:4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O espírito de orgulho é tão desenvolvido no anticristo que ele chega a reivindicar a divindade. Ele não vai ser adorado, mas exigirá isso. O apóstolo disse que o homem do pecado virá pelas mãos de Satanás, 2 Tessalonicenses 2:9. O diabo será o instigador de todos os projetos malignos do anticristo. Ele será a semente da serpente, de acordo com Gênesis 3:15. Ao personificar o diabo, o anticristo terá as mesmas aspirações de Lúcifer, ambições malignas que fizeram com que a estrela da manhã se tornasse o diabo, quando ele disse em Isaías 4:12 a 14.
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O propósito desta autoexaltação era ser adorado. Satanás disse a Cristo em Mateus 4,9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo sempre buscou ser adorado pelo homem, e também o anticristo, que será a encarnação de Satanás, vai buscar ser adorado pelo homem. A linguagem que Paulo utiliza para mostrar os propósitos do anticristo é semelhante à usada por Daniel em sua descrição para o rei, de acordo com Daniel 8:25 e 11, versículos 36 e 37. Para Daniel e os judeus em cativeiro, não era estranho um homem querer ser um deus e querer ser adorado. Lembre-se que o rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro que o representava e depois exigiu que todos se prostrassem e o adorassem. Aqueles que se recusavam eram jogados na fornalha ardente. Apocalipse 13:8 é uma profecia sobre o surgimento e o governo do anticristo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Ser adorado não é somente o seu propósito, mas também a sua exigência. Seu pior pecado consiste neste propósito maligno, usurpar o lugar de Deus. Daniel 7:25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas o anticristo não vai se contentar com essa usurpação. Ele terá sucesso, pois todos os habitantes da terra irão o adorar, exceto aqueles que forem salvos após o arrebatamento, durante a tribulação. Lembre-se que, depois que a igreja for arrebatada, muitos serão salvos durante a tribulação. Somente estes, não adorarão o anticristo. Esta tentativa de destronar Deus e exigir ser adorado provavelmente constitui o que Daniel chama de abominação da desolação, em sua grande profecia, e é por isso que o Senhor Jesus adverte. Querido amigo, estamos nos aproximando do fim dos tempos. Creio que a vinda de nosso Senhor Jesus está muito próxima. Hoje vemos que existem muitos cultos satânicos, e o diabo é muito inteligente em enganar muitos cristãos professos. Portanto, estude a Bíblia. E se você nunca aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, faça isso ainda hoje. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Vamos continuar com o nosso estudo, tendo em mente que o homem do pecado e o anticristo são a mesma pessoa. A primeira vez que o apóstolo João menciona esse termo, ele usa no singular e no plural, no capítulo 2, versículo 18 da primeira epístola. Em relação ao anticristo, João diz: como ouvistes que vem o anticristo? E depois acrescenta no versículo 18: também agora muitos se têm feito anticristos. O primeiro termo se refere ao último anticristo em pessoa, pois é o fim dos tempos, a última hora, ou os últimos dias, e João nos lembra que ele logo vem. Os muitos anticristos são os precursores do anticristo. Esta dispensação começou no tempo de João, mas agora, com mais de 2000 anos de história da igreja atrás de nós, é óbvio que os anticristos têm aumentado, e devemos lembrar que o próprio Senhor disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. O último período antes da volta do Senhor está se acabando. O final do tempo é o dia de Cristo. Para entender o significado da palavra anticristo, precisamos de uma compreensão mais clara da doutrina. O prefixo anti apresenta duas ideias, oposto e no lugar de. O anticristo desafia Cristo e nega que ele é o Cristo de Deus. Ele é contra Cristo. 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Nós vemos que o anticristo personifica tudo o que é falso. Negar que Jesus é o Cristo é uma mentira, e aquele que a promove é o pai da mentira. A palavra Cristo significa o enviado, o Messias. Portanto, a doutrina do anticristo é uma negação da unidade essencial e eterna do Deus homem. Nestes versículos, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho eterno do Pai, o ungido, é um representante do que será o anticristo. O triste é que muitos que negaram a divindade de Cristo, seu nascimento virginal, seu sacrifício substitutivo, sua ressurreição corpórea e sua volta,
estavam ao mesmo tempo no grupo de crentes professos. Fizeram os votos solenes de perseverar e pregar a doutrina que agora negam. Eles se reuniram na mesa de comunhão do Senhor com os filhos de Deus e confessaram ser verdadeiros filhos de Deus. Mas João diz, em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. As pessoas que são verdadeiramente salvas têm a unção, de acordo com 1 João 2,20. Isto significa a unção do Espírito Santo, o nosso batismo no corpo de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 12,13. Portanto, pertencer verdadeiramente a Deus é ser genuinamente salvo, ter sido batizado pelo Espírito Santo, tornando-se parte do corpo de Cristo. Além da unção para pertencer, temos a unção para saber. 1 João 2,20 diz, e vós tendes a unção do Senhor, e sabeis tudo. Isso pode parecer uma declaração arrogante, sabeis tudo, mas observando o seu contexto é compreensível. João está contrastando a verdade com a mentira, e ele identifica a mentira como a negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o mentiroso como aquele que faz a negação. Mas o Filho de Deus habita nele, aquele que conhece todas as coisas, até mesmo o próprio Espírito Santo. Um bebê em Cristo tem o testemunho do Espírito Santo nele, e por isso ele sabe quem é Jesus. O verdadeiro cristão possui o verdadeiro conhecimento de Cristo, enquanto o anticristo nega os fatos relacionados com Cristo. O crente pode não ser capaz de explicar ensinos teológicos ou doutrinais acerca de Cristo, mas ele conhece Cristo experimentalmente e sabe o que o Salvador fez por ele. Portanto, ele nunca poderia negar o Senhor Jesus. Qualquer religião que nega a verdade de que Cristo é Deus, é do anticristo, é do diabo, e não creio que uma pessoa que é verdadeiramente salva pode negar que Cristo Jesus é Deus. Toda pessoa que tenha feito uma profissão de fé no Senhor Jesus Cristo e depois o nega, nunca nasceu verdadeiramente de novo. Isto é claro na palavra de Deus. Hoje existem muitas pessoas que se dizem cristãos e não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Agora, o fato deles dizerem que são cristãos não os torna cristãos. Uma pessoa se torna cristã no momento em que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Esse fato é amplamente enfatizado no capítulo 2 de 1 João, versículo 3. Vamos ler. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O irmão Guy King fez um comentário interessante sobre 1 João 4,2, que me ajudou a apreciar mais o meu Senhor. O versículo diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Deixe-me lembrá-lo que Jesus é o nome humano de nosso Senhor, e Cristo é o título de sua divindade. O ungido de Deus tornou-se o Messias, o Salvador, o Rei prometido. Capítulo 5, versículo 1, apoia esta interpretação. A pergunta que pode provar todo o espírito que diz ser de Deus é, o que você pensa de Cristo? Meu amigo, essa é uma pergunta básica. Pergunte a qualquer homem ou mulher o que ele pensa sobre Jesus Cristo. E se essa pessoa não crê o que a Bíblia ensina, que Cristo é o ungido de Deus, o próprio Deus manifestado na carne, então essa pessoa está sob o controle e direção do espírito do anticristo. Vamos ler novamente o versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O anticristo negará a verdade sobre Jesus, que ele é Deus. O anticristo não nega o homem histórico, Jesus de Nazaré, mas nega que Cristo é o Messias, o ungido de Deus. Portanto, amigo, estamos vivendo em uma época muito perigosa. O que foi pré-anunciado sobre os últimos tempos pode ser claramente visto nos dias de hoje. Hoje existem anticristos. O espírito do anticristo está no mundo. Podemos comprovar isso pela prevalência do novo pensamento, um novo evangelismo. Ontem, alguns deles estavam conosco e pareciam ser um de nós. Hoje, alguns deles estão negando as verdades essenciais da nossa fé cristã. O modernismo penetrou em algumas de nossas principais denominações.
E Jesus Cristo está sendo negado. Veja 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores estão levando as pessoas ao erro. Sua negação principal é que Jesus Cristo não veio em carne. Este é o sistema anticristo, o precursor do anticristo. Ele nega a encarnação de Deus, o Filho Eterno, na pessoa de Jesus de Nazaré. Este erro é facilmente identificável. Amigo, quando o homem nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Faz parte do sistema anticristão. Agora, a apostasia na terra terá sua consumação final com o anticristo, que prosseguirá o domínio universal. Lembre-se que isso vai acontecer depois que Jesus Cristo levar a sua igreja para o céu. Lembre-se que Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo durante a tentação no deserto. Mateus 4, 8 e 9 diz: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se alguém está se perguntando como Satanás obteve o governo da terra, lembre-se a história da queda de Adão e Eva. O domínio da terra foi dado a Adão. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que move sobre a terra. Observe isso, e dominai. Mas em Gênesis capítulo 3, o domínio da terra é transferido de Adão para o diabo por direito de conquista. Pelo menos 3 vezes o Senhor Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Em João 12, 31, 14, 30 e também em João 16, 11. Portanto, o conflito de crentes é de acordo com Efésios 6, 12, onde lemos: contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Amigo, Satanás é o príncipe deste mundo. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Alguns disseram que Satanás governava a terra quando Jesus a criou, e foi então que ele disse em seu coração: Eu subirei aos céus, de acordo com Isaías 14. Por causa deste ato presunçoso, Deus trouxe juízo sobre o mundo. Que algo estava errado na terra antes de Adão e Eva é bem evidente, sem dúvida. Em Gênesis 1, versículo 2, lemos: E a terra era sem forma e vazia. Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que a tradução é: E a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus não criou o caos, a desolação, de acordo com Isaías 45, 18. O caos, a desordem, é resultado do juízo divino, devido à queda do primeiro guardião da terra, Adão. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, Satanás disse: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. A terra e seus reinos foram dados a ele, mas não por Deus. Foi Adão que entregou o seu domínio a Satanás. Agora, se Cristo tivesse se rendido diante de Satanás e o adorado, Satanás teria dado a Cristo o governo deste mundo. Mas este governo estaria sob a direção de Satanás. O anticristo vai aceitar esta oferta de Satanás, ele se entregará completamente ao diabo e receberá o seu poder e autoridade. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,9: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Apocalipse 13:2 diz: E o dragão deu-lhe o seu poder. O poder do anticristo terá uma origem sobrenatural, e isso vai ser visto em suas realizações. Apocalipse 13:5 diz que deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:7 diz que deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. A supremacia do homem do pecado não pode ser explicada por sua personalidade incomum, mas por um poder sobrenatural invisível recebido do diabo. No homem do pecado, Satanás finalmente encontra aquele que vai aceitar de bom grado a oferta. Algumas pessoas não creem que um governo mundial seja possível, mas os estudiosos da Bíblia sabem que isso vai acontecer com certeza. Em 1950, o Dr. Wilbur Smith
disse que as notícias nos jornais e qualquer livro que fala sobre os problemas atuais sugerem que a única esperança para a humanidade, nesta hora, é um governo mundial. Uma das condições de vida que marcam o fim dos tempos é que toda a sociedade está pronta para aceitar a liderança de um homem com certas características. Lembro-me que a República de Platão propôs tal governo, portanto, podemos dizer que a ideia não é recente. Immanuel Kant, em um de seus escritos, Em Direção à Paz Mundial, nos diz que sua ideia era uma sociedade de nações que reunia todas as nações da Terra. Por mais visionário que este ideal possa parecer, no entanto, é uma questão inevitável da necessidade no qual os homens envolvem um ao outro. Mais recentemente, a ideia de um governo mundial tem sido expressa até mesmo por órgãos eclesiásticos. Esta ideia se desenvolverá e encontrará apoio gradualmente, à medida que o tempo avança para o fim. Depois que a igreja for arrebatada, o mundo estará pronto para aceitar o super-homem, o anticristo, ou o homem do pecado. Agora, alguns de vocês podem perguntar em que parte do mundo o homem do pecado aparecerá em primeiro lugar. No início, seu poder se manifestará nos países representados na imagem do sonho de Nabucodonosor. Ele surgirá na região do antigo Império Romano. Lembre-se que o primeiro império da profecia de Daniel é a Babilônia. O segundo, representado pelo tronco e os braços de prata, é o Império Medo-Persa, também representado pelo urso, no capítulo 7, versículo 5 de Daniel. O terceiro império é a Grécia. O quarto, representado pelas pernas e pés de ferro, é Roma. Estudando isto em história. Roma sucedeu à Grécia. O homem do pecado surgirá da reconstrução do quarto império. Quando você compara Daniel capítulo 7, do versículo 4 a 7, com Apocalipse 13, 1 e 2, você verá a confirmação de tudo isso. O domínio do homem do pecado não se restringe apenas ao Império Romano, mas terá um poder universal, um poder mundial. Alguns homens do passado aspiravam à supremacia global. Vamos citar alguns deles: Alexandre, César, Napoleão, Mussolini e Hitler. Você pode pensar que um governo mundial não é possível, mas imagine no que teria acontecido se a Alemanha tivesse descoberto a primeira bomba atômica durante o governo de Hitler. Mas Deus não vai permitir que nenhum homem realize isto antes do tempo determinado. No presente momento, a globalização aproximou-se às distâncias mundiais. Albert Einstein disse: o segredo da bomba deve ser entregue para um governo mundial que tenha o poder sobre todas as questões militares. O anticristo exercerá domínio universal. Algumas passagens da Bíblia mostram isso claramente. Por exemplo, Daniel 7:23. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Apocalipse 13, 7 e 8 lemos: E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Seu governo será um regime político totalitário, de acordo com Apocalipse 13, versículos 4 e 7. Vai ser um regime totalitário a partir do ponto de vista religioso e também econômico. Sob este governo, qualquer um que desafiar seus decretos não terá o direito de viver. Eles não vão permitir você comprar ou vender bens sem um controle absoluto, o que inclui alimentos, roupas e emprego. A identificação dos súditos do anticristo é o número 666. A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por quanto tempo o anticristo vai governar? A duração do seu governo será breve. Temos visto que ele não se revelará até a igreja e o Espírito Santo serem levados da terra. O arrebatamento da igreja será no final da presente dispensação e começará a 7ª semana da profecia de Daniel. A semana aqui é igual a 7 anos. Depois, Cristo irá retornar à terra com os seus santos. Portanto, o governo do homem do pecado, do anticristo, não vai exceder 7 anos. Este tempo foi definido por Deus e está na Bíblia. Isso é indicado em várias partes do livro de Daniel. Embora o tempo possa parecer curto, podemos ter certeza de que todos os propósitos de Deus para este período serão cumpridos.
O maior cumprimento vai acontecer durante a última metade da semana, por 3 anos e meio. Este é o significado da frase, por um tempo e tempos e a metade de um tempo, de Daniel 7, versículo 25, e os 42 meses de Apocalipse 11, versículo 2, e a frase 1260 dias, de Apocalipse 11, versículo 3. Durante a primeira metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo estará ocupado construindo seu próprio reino. Ele surgirá como um novo líder, o chifre pequeno entre os 10 reinos. É ele que cavalga o cavalo branco, conforme Apocalipse 6, 2. Ele se destacará com a ascensão do Império Romano. Todos os outros líderes nacionais reinarão com ele, mas estarão sob o seu controle. No final dos primeiros 3 anos e meio, ele terá ganho a supremacia mundial. Agora, o verdadeiro propósito da tribulação serão realizados durante os últimos 3 anos e meio. A tribulação não tem nada a ver com a igreja, mas com Israel. Daniel 12, 1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E depois, amigos, no final da tribulação, o anticristo será julgado. Quando os propósitos da justiça de Deus forem alcançados durante a tribulação, então o homem do pecado receberá o seu castigo. Nada há em toda a literatura que nos enche de terror como as previsões dos juízos vindouros de Deus. Zacarias 14, versículos de 1 a 3 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Ah, amigos, este é o dia do Senhor, que todos os cristãos estão esperando. Mas primeiro vem o arrebatamento. A nossa esperança é baseada na volta do Senhor Jesus Cristo para nos levar para o céu. Nós sabemos que quando Cristo vier, nossas dores, as nossas provações, tudo isso vai terminar. A alma última terá sido acrescentada à Igreja de Cristo. Então, Ele vai nos levar para estar com Ele, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Se você nunca foi salvo, aceite a Cristo Jesus agora mesmo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se a morte o surpreender antes de Cristo voltar, então você vai para o céu para estar com Ele. Confie nele. E se você precisa de aconselhamento, por favor, entre em contato conosco. Não deixe para depois. Tome essa decisão ainda hoje. Que Deus o abençoe. E obrigado por ouvir o nosso programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.